Encerra. Então, para acolher vocês, eu trouxe a frase de Paulo Freire, onde ele traz que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar. É a ação pelo qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não a docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, a partir daí, hoje estaremos iniciando o nosso trabalho, tendo como assunto hoje, como tema, a metodologia do qual estamos utilizando, o planejamento no grupo de estudo. Deixa eu só fechar aqui o microfone de alguém. Então, é porque daí ela muda a conta, daí aparece. Ah, você tá na escola? Não lembro. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Marli, vou falando. Ela tá falando? Deixa eu só fechar. Então, hoje, nós vamos ter por objetivos. Vem aqui, viu? Deixa eu só fechar aqui o som da Otília que dá para ouvir. Nós temos por objetivos, voltando ali ainda para a taxonomia, né? Hoje nós estaremos lembrando e entendendo a proposta metodológica do grupo de estudo da educação especial, revisando a estrutura e os conceitos do Arco de Maguerês, discutindo com a prática de observação do estudante que nós realizamos lá no nosso segundo encontro. Então, estaremos aplicando as primeiras etapas do Arco de Maguerês, hoje construindo um planejamento inicial para a implementação didático-pedagógica do curso. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Vocês estão tão quietinhas que eu não sei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, retomando um pouquinho sobre a metodologia. Professora, qual é o código da turma? Tem uma participante nossa que tá pedindo. Ah, e ela não vai. Ela vê se ela tá pelo @escola. Sim. Tá pelo @escola? E ela não. Tá. Porque não. Só que tá pedindo o código da turma. É que custa essa. Fala para ela tentar sair desse link que ela tá e tentar entrar de novo. Fabiana, eu vou pôr o link lá no grupo do WhatsApp. Ixi, tá cortando essa voz. Tá ouvindo? Eu coloquei o link lá no WhatsApp. Pede para ela tentar entrar de novo por esse link. Então, retomando o arco, qualquer coisa você me avisa, fazendo favor. Essa metodologia ativa, né, da problematização, que tem como base o Arco de Maguerês. Então, essa metodologia, ela dá suas contribuições à educação quando ela possibilita a aplicação à realidade, ou seja, ela desencadeia uma transformação do real. Então, ela traz ali
algo que vai realmente ser aplicado dentro da minha realidade. Professora, Fala. desculpa interferir. Pode interferir, falar. não, interferir. Tem problema se a gente entrar todo mundo num computador só aqui? Não, Numa não conta tem. só? Aí depois Ai, mas vocês vão precisar depois para realizar a atividade, Ah, entendi. tá? Porque daí vai ser individual, Aham. tá? Agora para assistir não tem problema, mas na hora que a gente for entrar na atividade aí cada um vai precisar retomar o seu, porque senão não vai conseguir daí realizar. Mas daí na hora da atividade você aceita de novo daí, então? Porque tá muito ruim. Você fala para entrar no grupo? Porque daí sair, daí vai ter que pedir para entrar novamente, né? Se for direto pelo @escola, não precisa, Fabiana, ele entra direto, tá? Então tá. Tá, Então tá bom, daí então. só acompanha os passos, que daí depois vocês já podem fazendo direto, de repente. Ok. Tá? Então, essa metodologia, ela vai ter ali uma transformação dentro da nossa realidade, acentuando o caráter pedagógico na construção de profissionais críticos e participantes. Então, retomando ali um pouquinho o arco de Mangueiras, ele é essa proposta que tem essas 5 etapas fundamentais, onde a primeira etapa é da observação da realidade, ou seja, é aquele trabalho que vocês realizaram lá naquela primeira atividade que nós fizemos do segundo encontro, que vocês se juntaram em subgrupos, vocês conseguiram traçar pontos para serem analisados no estudante que vocês escolheram, e a partir desses pontos vocês fizeram um relato da realidade daquele aluno. Então, vocês conseguiram fazer um recorte ali de como aquele aluno se encontra, de quem é aquele aluno. A partir daí, tem-se os pontos chaves que serão elencados como se fosse uma forma de abrir, de destrinchar este problema. Então, eu tenho um problema, eu vou colocar ali os pontos que eu observo que leva a este problema. Então, esses pontos chaves que nós vamos estar realizando eles na nossa atividade. Aí, como terceiro momento, terceiro ponto, tem a teorização. A teorização é esse aprofundamento conceitual, esse aprofundamento com uma base mais científica, uma base mais teórica, que vai me dar conhecimento a respeito daquele aluno, para que assim seja possível o quê? Traçar hipóteses de soluções. Então, nós vamos traçar ali algumas possibilidades para aplicar na realidade do meu aluno e possibilitar aí a ele algo que vai ajudá-lo dentro do problema que nós observamos, dentro daquela primeira questão. Então, voltando um pouquinho para o arco, nós vamos rever as suas etapas. Então, quando a gente retoma lá na primeira etapa, que é a observação da realidade, Berbel, que é a autora do texto que foi deixado, inclusive lá na biblioteca de vocês, como forma de conhecer um pouquinho a respeito dessa metodologia, ela explica que essa primeira etapa é onde vocês vão realmente observar essa realidade deste aluno e definir o problema, ali perante aquilo que vocês conseguirem ir observando. Professora, tá Oi. muito ruim o áudio, tá cortando bastante a sua fala, não tô conseguindo entender. Ai, eu tô achando que é por causa da gravação. Mas eu acho que é só para alguns que tá cortando, professora, porque para mim tá boa a. Tá ouvindo bem? Bem, aham. Será que é a internet? Então, professor Erzeli? Não, não é a minha internet, ela é bem boa. Às vezes precisa sair e entrar de novo, que daí ele retoma melhor. Será? Não vou fazer isso. Tenta fazer, por favor. Eu deixei o link já lá no WhatsApp, tá?
tá? Tá. Senão daí eu paro de gravar, porque eu sei que quando ponho para gravar ele fica mais lento, né? Mas se estiver atrapalhando, daí eu paro para ficar melhor. Então, quando nós adentramos nessa questão da observação, nós somos levados a observar essa realidade em si mesmo, com os nossos olhos, nossos próprios olhos, de forma que a gente consiga identificar características que vão mediar os estudos ali com este aluno, que vai trazer contribuições para transformar essa realidade dele. Então, vai agir ali dentro da nossa prática. Qualquer coisa pode falar, tá, professora Erzeli? Se não tiver legal aí. Aí eu tento melhorar aqui na questão da gravação daí. Parece que melhorou. Ai, joia. Que Obrigada bom. aí a colega. Então, partindo para o segundo fundamento, que é o ponto-chave. Então, lá no ponto-chave, ele vai ser uma reflexão acerca dos possíveis fatores e determinantes maiores relacionados ao problema. Então, nós vamos colocar ali possíveis fatores que levam àquele problema inicial que a gente foi observando, onde ele vai dar a possibilidade de uma maior compreensão daquele todo. Então, é como se fosse um exemplo, um objetivo geral de um trabalho, e daí eu elenco os objetivos específicos que vão me ajudar a chegar naquele objetivo geral. Seria de uma forma assim mais grosseira de se explicar, mais ou menos assim. Então, essa reflexão dos pontos-chave, ela vai nos ajudar na definição da investigação para este estudo, onde ela vai possibilitar uma nova reflexão sobre ele, né? Questões, ali podem ser elencadas questões básicas que vão se apresentar a respeito do estudo, a respeito deste aluno, afirmações sobre alguns aspectos, algum problema, aspectos relacionados ao problema, que pode ser também colocado em tópicos que nós vamos daí observar. E nós vamos fazer isso hoje, tá? Hoje nós vamos realizar essa etapa 1 e essa etapa 2. Então, na etapa 3, que é a teorização, ela vai ser o momento de construir respostas mais elaboradas para o problema. Então, é a etapa que a gente vai buscar um subsídio maior para conhecimento daquele problema. Então, nós vamos estar ali nos fundamentando, vamos estar conhecendo um pouquinho mais aquilo que a gente elencou nas etapas anteriores. A quarta etapa, que é a hipótese de solução, ela é uma etapa onde vai se usar a criatividade e a originalidade. Elas devem ser assim bastante estimuladas no sentido de pensar alternativas para se chegar à solução. Então, é esse momento que a gente vai traçar ali algumas possibilidades para se chegar à aplicação na prática. E a aplicação à realidade, ou seja, aquela que este é o momento que vai possibilitar o intervir. Então, é onde nós vamos estar ali realmente nessa atuação ali com o nosso aluno, no caso, né, escolhido. Então, a gente vai exercitar isso que nós traçamos anteriormente. Então, quando a gente volta ali, retornando a atividade, olhando para o arco e retornando às atividades que nós realizamos no nosso segundo encontro. Deixa eu só ver aqui. Ali. Do nosso segundo encontro, onde buscou-se traçar aquelas características do aluno, aquele olhar para a realidade dele. Então, vocês buscaram olhar para aquele aluno, qual que é ali a realidade que ele trouxe. Eu consegui trazer uma parte
daquele contexto todo. Então, um aluno que é da educação especial, um aluno que tem atendimento educacional especializado, é um aluno que possui um laudo de deficiência intelectual, um exemplo, tá? É um aluno que vem de uma família com condições precárias, um aluno aí foi se colocando os aspectos que vocês conseguiram trazer dentro da parte cognitiva, da parte das habilidades acadêmicas, da parte do desenvolvimento psicomotor, todos aqueles aspectos que vocês se juntaram em grupos e foram traçando, tá? Então, nós estamos ali na primeira e na segunda etapa do arco, onde a gente vai elencar o problema e a gente vai colocar os pontos chaves para dar esse direcionamento do trabalho para se resolver este problema elencado, no caso. Então, observando essas etapas ali, que a gente definiu o problema, quando nós colocamos ela numa tabela, como uma forma de melhor visualizar isso nós já fizemos. Então, olha lá, a primeira etapa que é a observação da realidade, ou seja, o problema. Quais ações estão ligadas a essa primeira etapa? São essas ações aqui. Algumas nós executamos, outras não, mas vamos supor, você quer desenvolver esse trabalho mais à frente, dentro da sua escola ou até numa pesquisa, não sei, né? Então, essas ações, elas são um direcionamento para você se chegar à observação. Então, identificar o recorte da realidade a ser observado, eleger a forma de observação, vocês elegeram ali quando se juntaram e colocaram alguns aspectos importantes dentro daqueles domínios, né, dentro daquelas áreas de desenvolvimento. Realizar a observação, vocês realizaram ali durante a semana essa observação do aluno. Registrar as observações, vocês registraram lá naquele documento. Analisar os registros, nós vamos estar analisando hoje para colocar ele como problematizando ele, né? Eleger o foco de estudo a partir de um critério, redigir o problema e justificar a escolha do problema. Então, essas são algumas ações que nos levam a essa observação da realidade. Vamos lá. O nosso trabalho hoje ele será o seguinte. A nossa atividade de hoje. Eu vou estar passando para vocês os passos para a gente conseguir chegar a essa etapa da nossa execução do mão na massa hoje, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar voltando para aquele roteiro que vocês preencheram durante a semana que nós, iniciamos lá no nosso segundo encontro. Então, vocês vão estar buscando lá naquelas informações, eu vou estar compartilhando aqui com vocês para vocês verem quais passos vamos estar seguindo. Isso vai ter que ser um individual, tá? Porque cada um vai estar preenchendo o seu. Então, deixa eu ver aqui, compartilhar. Quando a gente vai lá no Google Drive, eu vou entrar lá no meu Google Drive, vou entrar lá Nós vamos buscar lá no Compartilhados Comigo, aquele roteiro que vocês foram preenchendo. Então, ó, os passos, entrar no Google Drive e procurar lá aonde vocês deixam, no caso, Compartilhados Comigo, vai estar o de vocês. O meu, ele tá numa pasta, tá? Mas o de vocês está já compartilhado. Vou entrar na turma de vocês. Então, vai entrar lá naquele roteiro que nós elaboramos no primeiro momento. Olha lá, o link do roteiro de observação. Cada um vai entrar no seu.
A partir daí, nós vamos... eu deixei para vocês lá no Classroom, então nós vamos entrar no Classroom. Deixa eu entrar aqui. Porque lá vai ter um material para cada um. Então, não vai ter perigo e nem problema de eu estar no meu e uma colega vir e editar o meu e apagar, e mexer e mudar. Não se preocupe, porque vai ter um para cada um de vocês. Então, ó, lá na turma de vocês vão em atividades. Lá em atividades, aonde está aqui, ó, atividades, vai ter esse link aqui. Planejamento da implementação didático-pedagógica. Vocês vão entrar neste planejamento. Olha lá, aqui eu deixei um desse daqui para cada um. Então, vocês vão ver atividade. E, ó, vai abrir essa página aqui. Aí tem o nome de vocês. Vendo? Para cada uma de vocês tem uma cópia desse documento, desse material. Eu vou entrar aqui no da Dilce, um exemplo. Vai abrir esse material aqui para vocês, que esse material é o nosso o quê? É o nosso planejamento de implementação didático-pedagógica. Então, a partir de hoje, durante os nossos encontros, nós vamos estar construindo este arco dentro das experiências que vocês vão trazer neste material aqui. E esse material, deixa eu seguir aqui o da Dilce, vocês têm acesso a editar ele. Então, ó, ali logo na primeira página, vocês vão colocar o nome de vocês, ó. Quando vocês clicar, fica azulzinho, apaga esse xizinho, pode deletar e coloca o nome. Então, a Dilce vai pôr lá o nome dela, a turma de vocês, que é a turma 7, pode pôr lá, turma 7, noite. O nome da formadora, que no caso sou eu, Ariadne. Essa é a capa do trabalho de vocês. Aí vai lá para o próximo slide. Lá tem algumas orientações, então vai seguindo as orientações. Aí ali traz o quê? Para que serve esse planejamento de implementação? Para que esse trabalho vai servir? Neste documento, vocês vão desenvolver as atividades mão na massa das nossas reuniões a partir de hoje. Aqui você terá um espaço organizado para fazer os registros da construção do Arco de Maguerês, preparando já o planejamento da implementação didático-pedagógica que será realizada com seu estudante. Então, qual a relação desse material com a metodologia da nossa jornada? Como sabemos, o Arco de Maguerês é composto por 5 etapas. As 4 primeiras etapas são essenciais na elaboração do nosso planejamento. Então, essas etapas que vão estar focadas aqui. Por isso, cada slide haverá uma indicação da etapa correspondente e espaços para sua criação pessoal. E a 5ª etapa, que é a aplicação à realidade, condiz a implementação propriamente dita. E essa 5ª etapa ela vai ser contemplada no relato de experiências. Então, ela vai ser depois abordada por vocês nesse lugar aqui, que foi colocado direto pela CED, ó. Cadê aqui? Ai, sumiu. Aqui, ó, atividade avaliativa, relato de experiências. Então, essa daqui é a última etapa que nós vamos realizar, ok? É a última coisa ali. Primeiro, nós vamos realizar neste trabalho aqui. Então, esse trabalho, você vai estar utilizando um slide
para cada proposta dessa no decorrer das próximas semanas. É possível fazer o seu registro de várias formas. Então, na caixa de texto, quando vocês clicarem lá, ó, vai ficar marcadinho, isso é uma caixa de texto. Então, aqui dentro eu consigo editar, consigo colocar as informações. Também posso colocar links. Vamos supor, eu tenho o link lá de um artigo que eu li e contribuiu para a minha teorização. Então, eu posso copiar aquele link e colar ele aqui, que daí ele vai direcionar para aquele trabalho. Pode também fazer esses podcast, vídeos, imagens, o que vocês quiserem estar colocando nesse material é possível de se colocar. Então, você terá um tempo de execução dentro de cada reunião para a elaboração desse material. Então, nós vamos estar realizando aqui durante os nossos encontros. Aí eu vou estar orientando, ajudando, auxiliando vocês. Então, esse material ele será considerado o primeiro instrumento avaliativo da nossa jornada da educação especial, com valor de 5 pontos, 50 pontos. E os critérios avaliativos eles serão explicados no decorrer das reuniões. Então, esse trabalho ele tem essa pontuação e o relato de experiência vai complementar com a pontuação restante da avaliação. Então, olha lá, o que vocês vão estar realizando agora? Vocês vão estar realizando essa atividade do slide 6 e a do slide 7. Então, aqui no slide 6, o que está pedindo? A observação da realidade, o problema. Descreva quem é o seu estudante. Então, agora que eu vou voltar lá naquele roteiro que nós fizemos. Então, deixa eu achar aqui um deles para pegar de exemplo. Vou pegar aqui das meninas, a Dilce, Neucélia, do grupo 1. Olha lá, entrei no roteiro delas. Esse primeiro momento não, né, que vocês já executaram, nós vamos partir para aquele que vocês completaram, cada um o seu. Deixa eu ver aqui. Olha lá, vou pegar o da Fabielle, um exemplo. Então, a Fabielle colocou aqui as evidências que ela observou dentro da realidade do seu aluno e colocou, a partir do que ela observou, quem é esse estudante. Então, vamos olhar aqui para ver se aqui já está de uma forma legal que vai direcionar depois os pontos para serem elencados. Então, ela colocou qualquer coisa, vocês podem estar perguntando, tá, meninas? Só fala aí pelo microfone que eu não estou visualizando vocês. Quem que não está conseguindo, Fabiana? Professora, vários não estão conseguindo entrar pelo @escola, só que daí entra por outro e-mail, daí não tem acesso ao Classroom, daí não dá certo. Não, tem que ser pelo @escola, senão não vai conseguir. Mas por que não está conseguindo? Não sei, nós não sabemos resolver isso. Elas já entraram no Classroom? Entra e cai. Daí entra por outro e-mail, dá certo, só que não consegue. Não, por outro e-mail não vai ter acesso a esse material. Mas em outro momento, elas já tiveram acesso pelo Classroom? Sim, todos os momentos. Então, não é problema com o e-mail. É algum problema, então, internet não seria? Não? Eu acho que internet não, porque pelo outro e-mail ela entra. Só não dá acesso ao Classroom. Daí entra pela escola, cai. Não dá certo. Tá, deixa eu só dar o direcionamento aqui para as meninas irem já executando e daí a gente volta, tá? Oi. Desculpa, mas eu não consegui achar o slide 6. Você retoma aí para mim, fazendo favor? Sim. Ele vai estar aqui, professor Erzeli, ó.
Quando vocês entrarem nesse material, ele vai abrir nessa página aqui, tá vendo? Uhum. Então, você vai aqui no cantinho, ó, tem todos os slides. Você vai abaixando, ó. Você vai baixando e vai indo para todos, Tá bom. tá? Então, só espera um pouquinho aí para vocês prestarem atenção no que é para colocar, Ah, tá. que daí, senão depois vocês não conseguem realizar a Pronto. proposta. Agora eu entendi. Tá, Obrigada. por nada. Então, olha lá, voltando lá no roteiro, vamos descrever quem é esse estudante. Então, a professora, deixa eu ver quem que eu peguei aqui, a Fabielle, ela colocou lá, o aluno, ele apresenta deficiência intelectual, ok. Transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, então ele tem TDAH, e transtorno desafiador e opositor, então ele tem um TDO. Nesse sentido, é fundamental que o professor busque por estratégias pedagógicas variadas que visem desenvolver suas habilidades e especificidades, a diversidade de materiais pedagógicos, aumenta o interesse e desejo de aprender do aluno. Ok. Então, dentro desse aluno observado, o que você pode elencar lá é isso, Fabielle, que ele tem... Quem é esse aluno? Esse aluno é um aluno que apresenta deficiência intelectual, tem TDAH e tem o TDO. O transtorno do desafiador, o transtorno desafiador opositor. Aí, o que daqui eu consigo retirar que vai me dar informações importantes também? Vamos ver lá. Baseado na observação realizada, pode-se constatar que o aluno necessita de estímulos quanto ao desenvolvimento das habilidades cognitivas, certo? Referente à memória, raciocínio e percepção. Então, olha lá. Então, ele tem dificuldades na memorização. Se ele tem um TDAH, com certeza ele vai ter, porque ele não consegue se atentar, né? Então, essa questão da atenção, da memorização, são elementos primordiais para que depois eu consiga, vamos supor, ele tem problema na leitura escrita. Mas se eu não conseguir fazer esse aluno prestar atenção, esse aluno se atentar ao que, trabalhar essa questão da concentração, eu não vou conseguir fazer com que ele realmente adquira o processo da leitura escrita. Então, esse ponto de atenção é um ponto mais importante para mim olhar neste momento. Então, olha lá, é um aluno impulsivo, ansioso e inseguro. Essa questão da ansiedade e insegurança também. O que eu posso daí? Ela pode colocar como ali dentro da observação de quem é este aluno. Durante as aulas demonstra inquietude, porque se ele não tem segurança, ele não vai conseguir realizar um bom trabalho lá na frente também. Durante as aulas demonstra inquietude por causa do TDAH, né, e precipitação em realizar as atividades de seu interesse, por causa que dele tem o TDAH, então ele está sempre acelerado. Estabelece vínculo afetivo, aprecia atividade em grupo, jogos e brincadeiras, em alguns momentos demonstra resistência em cumprir regras, isso por causa do transtorno desafio opositor, sendo necessário impor limites para uma boa convivência. O aluno realiza atividade de coordenação motora ampla de forma satisfatória, então essa parte motora ele tem bem desenvolvido um potencial dele, obtém noção de esquema corporal, necessita melhorar quanto à lateralidade. Lateralidade é um ponto importante a focar, porque se ele não tiver isso bem desenvolvido, como que ele vai conseguir se localizar, vamos supor ali, dentro da sua página, do seu espaço ali, para estar desenvolvendo o processo da escrita. E o equilíbrio também, porque senão ele não consegue nem se manter sentado de uma forma que ele consiga se apropriar disso. Então, são pontos que pode estar elencando sobre quem é esse aluno. Em relação à coordenação motora fina, consegue manusear tesoura, pincel, lápis corretamente. Então, ele deve ter uma coordenação motora fina boa ali.
O aluno consegue expressar-se oralmente, porém necessita melhorar quanto à organização do pensamento, apresenta coerência em sua fala, mas nem sempre consegue transmitir os acontecimentos de forma clara e dentro de uma sequência lógica dos acontecimentos. Então, ele tem dificuldades na organização de uma sequência lógica. Então, isso daí também é importante. E deixa eu ver, vamos agora o restante aqui. Vou deixar para a Fabielle continuar, porque senão, não sei se a Fabielle está aí hoje. Daqui a pouco eu vou fazer a chamada de vocês. Senão vai ficar muito tranquilo daí depois. Então, voltando aqui para a atividade, nessa daqui de quem é o estudante seria isso, ok? A partir do que eu fiz lá em cima, eu vou destrinchar esse problema. Então, eu vou elencar qual o problema pedagógico que está ligado a este aluno. Então, o problema pedagógico no sentido de que nós vamos elencar os pontos que estão ligados a essa questão da aprendizagem dele. Então, não adianta eu elencar ali um problema do qual não está dentro do meu alcance. Vamos supor, eu tenho um aluno com transtorno do espectro do autismo e eu não tenho um professor de apoio ali para ele. Então, esse é um problema. Só que esse é um problema pedagógico que está ao meu alcance? Não. Então, se eu elencar ele, eu não vou conseguir depois executar. Eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo final. Então, vocês vão elencar questões que estão ligadas a este problema, que nem um exemplo lá que a professora Fabielle colocou. É um aluno com deficiência intelectual. É um problema pedagógico. Por quê? Porque se eu não tiver o conhecimento de como trabalhar com esse aluno, quais especificidades ele apresenta, eu não consigo desenvolver daí o meu trabalho, eu não consigo atingir a aprendizagem com ele. Então, eu posso elencar ali, DI, tenho o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também é um problema pedagógico, porque se eu não tiver o conhecimento de como esse aluno se apresenta, de que há necessidade de que se crie ali algumas ações para atingir ele, para que ele se desenvolva, desenvolva ali no processo de aprendizagem, eu não consigo direcionar daí. Ele tem o transtorno opositor, também é algo que pode colocar ali como problema pedagógico. Ele apresenta, deixa eu relembrar ali que ela colocou, ele apresenta dificuldades na atenção e concentração, então, com certeza ele não consegue se atentar, é um problema pedagógico, porque a atenção e a concentração é algo que é possível de nós trabalharmos e desenvolvermos. E a partir daí, com certeza, ele não consegue lembrar, que entra daí na nossa taxonomia ali, então ele se encontra nesse primeiro nível, porque daí ele não consegue dar sequência e avançar. E então são esses pontos que vocês daí vão elencando nesse problema pedagógico. Eu vou estar passando os outros slides para a gente conhecer, mas hoje nós vamos fazer só o 6 e o 7, ok? Então, ó, o 8 nós vamos voltar para os pontos chaves. Aí nós vamos ir para a teorização, que é esse embasamento daí. Tem algumas questões que nós vamos voltar, que vai buscar essa teorização. Nós vamos daí traçar as hipóteses para se chegar à nossa aplicação à realidade. Daí aqui a gente encerra o nosso trabalho. Então, essas outras questões nós vamos estar revendo nos próximos encontros que estaremos juntos, ok? Então, hoje vocês vão estar desenvolvendo essas 6 e essas 7. A observação da realidade, quem é o estudante e o problema pedagógico. Então, para aqueles que está conseguindo, já pode ir direcionando, tá?
lá no Classroom. No Classroom, na parte de atividades, no planejamento de implementação, ver atividades e vai entrar lá no nominho de vocês. Para cada um tem um. Vocês vão entrar lá e vão estar editando e mexendo nesse material de vocês, ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Professora, durante a apresentação, cortou várias vezes, e eu conectou a internet, eu consegui ouvir bem pouco, assim, até eu vi que pegou de exemplo o meu trabalho, mas, assim, eu ouvi tudo picado, assim, não sei o que aconteceu, bem no momento. Tá. Ô, Fabielle, em qual você fala? Só para... A hora que você estava explicando o meu exemplo que você deu, as etapas lá, eu perdi. Daí é só agora, esse momento agora, o que é para fazer agora? Tá, então olha lá, você vai entrar lá no Classroom, você vai ir, eu vou projetar aqui de novo, tá? Vou compartilhar. Lá no Classroom, você vai entrar nessa parte aqui, ó, de atividades. Então, aqui, ó, dentro desse tópico, planejamento da implementação didático-pedagógica, você vai entrar e você vai em ver atividade. Quando você abrir ver atividade, você vai procurar o seu nome aqui, ó. Cadê, Fabielle? Aqui, Fabielle. Então, você vai entrar nesse material seu. Ó lá, entrei. Aqui tem os slides que você vai estar editando. Então, ó, aqui do ladinho você vai passando eles. Então, primeiro é a capa. Aí, aqui nesse primeiro, você vai colocar, ó, o seu nome. Pode apagar esse xizinho, colocar seu nome. A turma. A nossa turma é a turma 7 noite. O nome da formadora, que é a Ariadne. E aí, você vai descendo lá para o slide 6, aonde aqui você vai ter que voltar lá naquele roteiro. Então, é onde você vai trazer essas informações daqui. E vai colocar aqui nesse slide. Então, aqui você vai descrever o estudante que você colocou lá. Depois disso, você vai elencar esses pontos que você observou dentro do seu problema pedagógico, que daí são esses pontos que eu dei uns exemplos, que nem ele tem deficiência intelectual é um ponto, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é outro ponto, a organização na sequência lógica é outro ponto, a atenção e memorização é outro ponto, aí você vai colocar aqui, você vai editar, ó. Ah, sim. Tá? Se quiser, pode ir pondo assim em tópicos, ou se quiser descrever também, da forma como achar melhor, ok? Ok, daí naquela parte de quem é o estudante, eu posso estar aproveitando aquele outro roteiro. Sim, é para pegar de lá, justamente de lá, tá? Tá bom, professora, obrigada. Por nada. Professora, Pode falar. desculpa, mas eu não lembro mais como que eu faço para entrar naquele roteiro da outra aula. Ah, sim. Deixa eu copiar aqui o link, que daí eu deixo aí no chat, fica mais fácil, Adilce. Ah, então tá bom, obrigada. Tá? Aí você já consegue entrar direto. Só olha onde que é o grupo, né, que você fez, que daí ele vai estar aí, ele vai estar no... Sim, o meu é o grupo 1. Tá, aí você já consegue entrar. Agora, as meninas que não estão conseguindo... Estão aí? Não estão? Marli conseguiu entrar? Cadê a Marli? Não tô vendo.
Eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Daí só responda, por favor. Que daí eu não consigo ver vocês para anotar aqui. Então, pode abrir o microfone e responder, fazendo favor. A Dilce, tá aí? Presente. Tá. Ana Paula. Para a gente estar Ana Paula, conversando tá? com esses professores, analisando os materiais, sabe? Faz muita falta mesmo. Tá. E a gente fica assim bem desesperada, querendo atender tudo e A Célia. nós nunca conseguimos, sabe? Tem alguém que tá com o microfone aberto, meninas. Tá dando microfonia. Se puder fechar, por favor, e abrir na hora de responder. Tá, então Ana Paula tá, né? A Célia, Célia também. Sim. Elisângela. Presente. Elis. Regina. Presente. Presente. Erzeli. Presente. Fabielle. Presente. Joana. Presente. Josane. Josane não. Josiane. Presente. Kelly. Presente. Leia. Josane presente. 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 A Kelly, tá? Sim. Presente. A Leia, desculpa. Presente. Tá. Maria Aparecida. Presente. Maria Geli. Presente. Josane presente. Tá. Neucélia. Presente. Otília. Presente. Rosana. Presente. Sandra. Presente, professora. Vilma. Presente. Fabiana. Presente. E Claudete. Presente. Ok. Para as meninas que não estavam conseguindo, vocês querem ajuda? Conseguiram entrar no material de vocês? Eu vou responder. Ô, professora, eu entrei, mas o meu não conseguiu abrir ainda e carregar. Tá, mas conseguiu entrar então a Rosana? Tá, daí vai conseguir editar então. Ô, professora, eu não consegui entrar ainda, não. A Josane? É. Ok. Você não conseguiu entrar onde, Josane? Eu tô no Classroom aqui, naquela página da inicial. Tá, então você vai lá em atividades, você tá no mural? Entra no mural? Não, aqui em atividades, ó.
Aí em atividades, você vai procurar onde tem esse tópico atividades. Dentro desse tópico tem planejamento da implementação. Você vai clicar nele. Daí você vai vir aqui, ó, ver atividades e clica nele, que vai abrir essa página aqui que tem o nome de vocês e para cada nome um material desse. Então você vai procurar o seu aqui, ó, Josane. E é só clicar nele que ele vai abrir. Ó lá, o meu já abriu o seu. Conseguiu? Tá carregando. Tá. Obrigada. Por nada. Neucélia, seu nome não tá aqui? Aqui, Neucélia, o seu aqui, ó. Então, mas eu consigo ir até o ver atividade, daí não abre todo, porque eu tenho que ver o de todo mundo? Não. E eu vou no meu, não é? Isso, ó, vai abrir essa Então, página. essa parte aí no meu não tá abrindo. Tá, não tá abrindo porque você tem que baixar aqui, ó, com a barrinha. Quando você abaixar aqui com a barrinha, ó, o seu vai estar aqui perto do finalzinho. Peraí que eu vou lá de novo. Vai rolando essa barrinha aqui do canto que ele vai descendo. O seu ele vai estar um dos últimos ali. Aí você vai ver o seu nome, é só clicar em cima dele que já vai abrir o material para você. Conseguiu? Foquem, meninas, lá no desenvolver da atividade, porque senão não dá tempo. E esses 2 pontos nós precisamos deixar eles hoje já assim, certo? Porque senão depois a gente não consegue avançar e os pontos seguintes, as etapas seguintes, dependem dessas. E daí nós não vamos ter assim como retornar. Ô, professora, Oi. lá na hora da gente citar os tópicos, eu não vou citar só as dificuldades, eu cito também aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele tem que dar conta. Então, nesse momento aqui, Erzeli, não. Porque nesse momento você está traçando o problema que você vai intervir para ajudar ele. Então, a não ser, você vai assim estar traçando não que ele apresenta de potencial no sentido desse momento de estar focando nisso, mas aquilo que ele há de necessidade, se for o caso, para que você consiga fazer o trabalho nesse ponto aí que ele necessita. Entendi, então. Tá? Obrigada. Por nada. Kelly quer perguntar? Pode falar. Nos problemas, posso só colocar os tópicos que eu acho importante que será trabalhado ali? Digamos, vamos lá. Tipo, no meu caso, eu coloquei no roteiro
que ele tinha dificuldades em resoluções de situações problema, em lateralidade e orientação espacial e autorregulação das suas emoções. Posso colocar em forma de tópicos somente esses? Deixa eu só observar aqui um pouquinho, Kelly, o que você apresentou do seu aluno. Você sabe se esse aluno ele já tem laudo de ele tem algum laudo, Kelly, ou não? Laudo, não, ele não tem nenhum laudo ainda. Tá, ok. Ele, na realidade, ele fez avaliação para final do ano e ele só não saiu da escola por alguns detalhezinhos, assim, que ainda tem que ser trabalhados. Então, assim, é um aluno muito bom, um aluno bem... tem poucas dificuldades, na realidade, né? Tá, é um aluno de APAE ou não? É um aluno de APAE. Aham, e qual que é a idade dele? Ele tem, acho que 14. Ah, sim. No caso, se ele for encaminhado, ele vai ser encaminhado ainda lá pro... Ele já seria um aluno de EJA, né? Ah, sim, sim. Seria já com 14? Já 14 para 15 anos. Provavelmente, como ele não saiu ano passado, esse ano, se ele saísse, no próximo ano, se ele sair, ele já faz 15 e já é aluno de EJA. Ah, sim. Tá, então dentro dos aspectos cognitivos ele tem que 13, na realidade. Se ele fosse sair, ele sairia, ele iria para uma classe, né? Porque ele não vai entrar no ensino regular. Ele não acompanha, acho que a fase do ensino regular, digamos, para entrar num 7º ano, que seria, né? Então, assim, ou seria classe especial, ou se saísse daqui 2 anos, seria aluno de EJA. Sim, mas ali dentro do processo do ensino-aprendizagem, você consegue observar se ele tem a questão da leitura escrita? Sim, é que assim, como eu sou professora de educação física, é difícil para mim avaliar a sala de aula, né? Sim, sim. Então, assim, eu conversei com a professora dele, e ela que me repassou, na realidade, essas em relação às habilidades acadêmicas dele. Ah, sim. Porque, assim, eu consigo avaliar mais a parte motora dele, a parte, né, socioafetiva, cognitiva em relação à aprendizagem comigo, né? Assim, em sala de aula eu já tenho mais dificuldade. Então, eu entrei em contato com a professora e ela que me repassou, na realidade, que ele é um aluno, assim, que já tem a leitura e escrita bem desenvolvida, tem conhecimento, assim, de numerais, de várias coisas, assim, ele vai super bem. Ele tem alguns detalhezinhos que devem ser trabalhados, assim, para ele, se fosse, na realidade, fazer uma nova avaliação e conseguir sair, né, da APAE. Então, ele deve ter deficiência intelectual. Sim, ele é deficiente intelectual. Ah, sim, esse daí já é um ponto que você pode elencar. Posso colocar também. Pode, no sentido de, para quê, eu digo? Porque depois, quando você for buscar a teorização, você pode buscar, vamos supor, a respeito da deficiência intelectual, entendeu? Que daí vai te dar o conhecimento de alguns aspectos que ele necessita para ser trabalhado ali nele. Então, esse conhecimento, essa base vai te dar esse direcionamento aí mais à frente. Então, ali pelo que você apresentou, ele teria mais assim a ser pontuado, de repente, essa questão da lateralidade, da orientação espaço-temporal, porque isso daí também pode acarretar problemas na aprendizagem, né, no sentido de até na matemática, que precisa dessas questões. Então, são pontos ali, primeiros, vamos dizer assim, que pode ser elencado. Deixa eu ver, na parte acadêmica, pelo que a professora relatou, ele realiza leitura escrita, compara, classifica, faz seriação. Ali quanto às situações, problemas. Então, seria mais a parte de interpretação, de repente, né?
Que daí, para se chegar a compreender uma situação, um problema, ele precisa interpretar. Então, seria a parte de interpretação, né? Sim, que daí já entraria até quando a gente traz na... Ai, meu Deus, deixa eu olhar aqui na taxonomia de Bloom, não estaria nem no desenvolvimento do lembrar, já estaria lá nos outros do aplicar, então estaria etapas assim acima daquilo que ele ainda se encontra. Às vezes, por isso que ele não consegue atingir lá, porque precisa voltar para essas etapas anteriores. Mas aí você pode elencar isso, no caso. Eu coloquei lá na parte do problema pedagógico, então, a deficiência intelectual, né, que você me colocou, lateralidade e orientação espacial, a interpretação e ainda a autorregulação das emoções, porque o que a gente pode notar, assim, nele é que ele, digamos, ele está de boa numa atividade, assim, ou até numa brincadeira no espaço escolar, e se um colega chega ou faz alguma coisa assim, ele já agride, ele já parte para cima, digamos, sabe? Então, assim, essa dificuldade ele tem, é bem visível, assim, que ele é um aluno que ele não tem autocontrole das emoções. Sim. Então, acho que também seria uma que dava para colocar, né? Sim, porque daí como que ele vai se relacionar depois, né? Que nem no trabalho dele mesmo. É essencial. Ele tem um bom relacionamento, assim, na maioria das vezes, mas ele não tem esse digamos, autocontrole. Ele precisa desenvolver isso. Isso. Então, eu elenquei dessa forma, coloquei em tópicos. Tipo, a deficiência intelectual, lateralidade e a orientação espacial, interpretação e autorregulação das emoções. Seriam isso, na realidade, os problemas? Sim, seria isso mesmo. Então, tá bom. Era essa a minha dúvida. Muito obrigada. Por nada. Mais alguém? Josane, conseguiu? Eu estou tentando, mas o meu não carrega, não sei o que está acontecendo. Ai. Não sei se é internet, o que é. Às vezes é internet. Só preenchi meus dados lá e estou tentando entrar no outro. Tá. O meu também não consegui chegar até onde você falou. Não vai além. Dá uma olhadinha aí no teu WhatsApp, que eu mandei uma foto até onde que abre o meu. Deixa eu ver aqui. Assim. Só abre até aí, daí não vai mais para lugar nenhum. Ah, tá. É que você tá abrindo outro, Nilcélia. Ó, deixa eu já até apagar aqui. É porque teve algumas postagens hoje que o Marcos, que é o nosso tutor, ele postou. Você tá abrindo dele. Você não tá abrindo o que a professora deixou para vocês, que vai direcionar. Pera aí que eu vou te mostrar já. Tá. É por isso. Ó, você tá abrindo esse daqui, ó. Planejamento da implementação. Eu vou até excluir ele daqui. Vai ficar, ó, só esse planejamento da implementação didático-pedagógica. Agora você tenta ir nesse link aqui, que ele vai te abrir aqui, ó, ver atividades. É aqui que você vai conseguir achar o seu. Aí só baixar a barrinha, ó, o seu nome tá aqui e o seu material também. Por isso que é bom a gente mandar a imagem, né? Que daí a gente consegue identificar. Falando é tão difícil, porque você fica imaginando. E ó, usa os recursos auditivo, visual. Vê se você consegue agora. Apareceu que atividade não encontrada. Meu Deus. Agora é para dar certo. Tenta sair de qualquer coisa, se não tenta sair e entrar de novo no Classroom, se não for difícil para você. Não, estou fazendo.
Tá, voltei turma 7, atividades. Isso, lá em atividades, planejamento Da implementação didática e pedagógica. Isso. Aí, tá. Ver atividades. Aí vai baixando até chegar lá o seu nome lá embaixo. Ô, professora, Oi. esses tópicos aqui que a gente está respondendo, é até o número 8 para a gente fazer hoje? O slide 8? Ah, Não. até o 8? Não, Ah. vocês vão fazer só o 6 e o 7. Ah, o 6 e o 7 só? Isso, os outros nós vamos fazer nos próximos encontros, tá? Quem não conseguiu entrar hoje, como é que fica? Quem não conseguiu entrar hoje vai entrar durante a semana e estar preenchendo. O 6 e o 7, então. Isso, ó, esse descreva quem é o seu estudante e qual o problema pedagógico. É só o slide 6 e o slide 7. Do 8 para frente, do 8 em diante, a gente vai realizar nos próximos encontros. Ok, então tá certo. Mas é preciso, por nada, é preciso que faça durante a semana, porque daí, Otília, a gente vai utilizar, a gente vai dar uma sequência. Então, se tiver algum ponto deles faltando, vai atrapalhar na nossa sequência do trabalho daí. Ok, tá. Agora eu entendi. Agora nós entendemos tudo aqui. Tá beleza, bom. então. Muito obrigada. Por nada. Ô, professora, pode falar. Tem como você olhar lá o meu para ver como que tá, se é mais ou menos aquilo mesmo? Tem, vou entrar aqui, Erzeli. Neucélia, conseguiu? Neucélia, tá me ouvindo? Oi, tô sim, tá carregando. Ah, joia. Acho que é a minha internet que não deve estar muito boa. Olá, Erzeli. Tá. Escreva quem é o seu estudante. Aluno com deficiência intelectual, demonstra dificuldade de manter a atenção num foco específico, distrai com frequência por conta de estímulos visuais e auditivos alheios, manifesta a linguagem não apropriada para a idade, demonstra dificuldade em resolver situações, problemas com a ideia de juntar e de subtrair, demonstra dificuldade na lateralidade, uma dificuldade na conservação numérica. Ok. Na conservação numérica. Sim. Seria essa questão da dificuldade na conservação numérica seria em que sentido, Erzeli? Ele vai fazer uma soma, por exemplo. Ele tem lá 4 mais 5. Ele não consegue pensar no 4 que ele já tem e somar a partir daquele. Ele não consegue conservar o 4 ali na memória. Ah, entendi. Né? Então, ele tem que recontar tudo de novo. Então, ele não tem ainda uma certa abstração, né? Ele estaria, então, ainda com a necessidade do concreto. Então, ele ali nesse... Estou fazendo com ele. Ele não, ele sabe contar, ele reconhece os numerais em todos os lugares, e quando chega numa situação problema, que ele precisa resolver ali, ele não dá conta. Daí ele parece que não consegue associar a quantidade, sabe? Mas é essa questão mesmo da memorização aí,
né, da concentração, abstração. depende do raciocínio lógico, né? Sim. Então, quando você for trazer aqui para os problemas pedagógicos, quando a gente olhar para isso que você trouxe do seu estudante, você vai ver o quê? Você vai ver que ele é um aluno com deficiência intelectual, que é algo que é importante de você ter um conhecimento a respeito disso. Então, é um ponto ali de observação importante. Ele demonstra dificuldade de manter a atenção num foco específico, distrai com frequência, é a questão da atenção. Então, ele tem essa dificuldade na atenção, também é um ponto de ser elencado ali, porque se ele não tem atenção, ele não vai conseguir desenvolver os outros processos, né? Então, a atenção precisa ser trabalhada a princípio. Manifesta a linguagem não apropriada, essa linguagem não apropriada seria palavrões, essas coisas? Não, ele conversa assim meio desconexo, sabe? Assim, Será tom que de voz ele... muito alto, ou às vezes muda de assunto sem ser o momento, e ele já é adolescente, ele já é jovem, né? Da educação de jovens e adultos, é ANAPAI. Então, ele não tem uma sequência na organização assim do pensamento. Isso. Aham. Então, seria essa questão da sequência. Essa questão do foco, né, no estímulo. Então, qualquer estímulo tira ele daquele foco, ele larga aquilo que ele está falando ou fazendo e já muda para aquela outra situação. É porque ele não consegue, ele não tem essa questão da atenção desenvolvida, né? Isso. Então, a atenção aí é o foco principal. Aí depois a dificuldade em resolver situação, problema, essa questão você pode pôr justamente essa dificuldade da abstração e a necessidade do concreto. E a lateralidade também é um ponto, porque ela vai surtir ali seja no se apropriar daqueles conteúdos, né, da localização numérica. Então, a lateralidade influencia bastante. Aquela questão, né, do valor posicional do número, né, do algarismo. Então, ele identifica o algarismo, então, na verdade, né, o numeral em si, mas o valor posicional do número, ele não consegue entender. Então, por causa... É a atenção, é a noção espacial, a lateralidade dele que que precisa ser melhor desenvolvida. Ele tem essa dificuldade. Então é um ponto que você também pode elencar, essa dificuldade. Professora. Oi. O grupo 1 aqui, no meu, que eu abri no meu celular, para eu colocar lá, tá Hélio Cruz Leão, Beatriz, Denise e Joana. Ai, você entrou de outro grupo, Célia. Meu Deus, que rolo. Espera aí que eu vou mandar. Eu vou mandar o link para você do de vocês. Meu Deus, que rolo que eu tô aprontando aqui hoje. Você entrou lá na outra turma, só isso. Mas aqui abre turma 7 noite. Não, deve ter abrido outra turma. Sim, professora. Eu acho que foi postado errado, porque na semana passada eu também estava entrando nesse grupo e ele está lá no nosso mural. Porque no meu celular só tem isso, só o grupo 7 noite. Eu estou aqui na divisão dos grupos da turma 7 noite. Tá vendo a planilha que eu abri? Grupo 1, Adilce, Neucélia, Fabielle, Joana e Elisângela. Grupo 2, Kelly, Célia, Claudete, Sandra, Joseane. Tá vendo? Essa daqui vocês devem ter entrado, porque, quando... no mural? Oi? Não é aquele que você colocou no mural do dia 14, não? Deixa eu olhar aqui. É nesse que eu tô entrando. Um link que você colocou dia 14 de março. Ele vai abrir nesse um de vocês mesmo. Será que eu postei errado do mural, então? Deixa eu ver aqui. Tá
abrindo um Hélio Cruz Leão, Beatriz, Ah, Denise, tá João. mesmo. Mas tá, ó, a divisão do grupo da turma U da tarde. Foi um erro meu mesmo, meninas, desculpa. Eu vou colocar lá o link do de vocês, ó, eu deixei no chat. Ó lá, no chat, tá vendo que eu postei agora? Esse daqui vai direcionar certinho pro de Agora vocês. eu vou entrar por esse, então. Tá. Professora, Oi. pode dar uma olhadinha lá se eu acessei o meu certo e preenchi correto os 6 e 7? Posso. Quem que tá pedindo, por favor? A Dilce? Tá, vou olhar aqui. Deixa eu só procurar. Aí já mudei o link lá, tá, meninas? É que é tanta informação que a gente fica até meio doida. Deixa eu ver aqui a Dilce. Daí você consegue visualizar lá se eu estou digitando certo no lugar certo, né? Porque estou mandando ver lá. Tá, é quem? A Nilcélia? É. Tá, eu já dou uma olhadinha. Deixa eu ver, a Dilce é um aluno com distúrbio de aprendizagem que apresenta dificuldades de atenção, concentração na resolução de situação, problema mais simples. O aluno necessita de orientação e auxílio individual o tempo todo, é ansioso e bastante agitado, tem dificuldade na organização do material. Então, vamos lá. Tá. Primeira coisa que você pode colocar, a primeira não, Adilson, que você pode acrescentar também. Sim. Lá tem, se ele tem um distúrbio de aprendizagem, é porque ele tem um diagnóstico ou não? Você sabe dizer? Eu tenho o material lá, mas deixa eu dar uma olhadinha daí. Tá, porque se você tiver alguma informação a respeito de qual distúrbio que ele tem, porque nos distúrbios de aprendizagem, eu não sei aí para vocês, mas quando a gente registra aqui no SERI, ele entra a questão dos transtornos funcionais, né? E do TDAH também, e o TDAH, e eu não lembro, acho que é altas habilidades de superdotação, mas não é o caso dele. Não. Mas aí, se você conseguir, claro, se você conseguir perceber ou ver qual deles que ele apresenta, talvez fique mais fácil para te direcionar depois lá na teorização da forma da condução do trabalho. Mas se não, o que você vai observar aqui de foco, né? Desses pontos, que ele tem esse distúrbio de aprendizagem, que acarreta o quê? As dificuldades dele de atenção, concentração, resolução de situações, problemas. Ok, então ali um foco é a atenção, porque se ele não tem atenção, ele não consegue se concentrar mesmo. Então é um ponto principal para estar, né, elencando nesse momento aí. Tá, daí ele não consegue resolução de situações, problemas mais simples, então ele não tem o conhecimento ali justamente dessa capacidade de interpretação. Então ele ainda não conseguiu aplicar isso dentro de uma situação problema. Então ele está num nível ali anterior, talvez seria essa questão da interpretação mesmo, né? Daí eu coloquei ali no 7 como o problema, né? Dificuldade em manter atenção, concentração e raciocínio, que eu acho que seria o primeiro foco, né? Sim.
é a dificuldade em controlar a ansiedade e a agitação, que ele é muito ansioso, muito agitado dentro da sala de aula. Ele derruba todo o material que está em cima da carteira, ele não tem iniciativa para juntar e guardar novamente. Então, eu acho que eu tenho que focar mais nesses 2 itens, que a partir daí eu vou conseguir poder fazer um trabalho referente às dificuldades pedagógicas que ele tem, né? Sim, sim. Daí seria dentro das atividades de raciocínio lógico e a leitura e a escrita. Você fala para o foco ou como consequência? Não, eu falo, o foco principal seria essa questão de trabalhar esses a elementos atenção, a concentração e o raciocínio, né? Isso, esses elementos que você trouxe aqui. Isso, e daí tentar, né, fazer com que ele controle a ansiedade e a agitação. Seriam os 2. Sim, sim. Sim, isso? Sim, seria isso sim. Porque se ele não conseguir obter isso, ele não vai avançar nas outras coisas, né? Isso. Exatamente. Então, o foco principal seria isso, né? Sim. Uhum. Obrigada, professora. Por nada. Professora. Quem mais que... Oi. Esses 2 itens que a gente respondeu, ele já fica gravado ou a gente tem que salvar em algum lugar? Não, se vocês responderam lá naquela planilha, já fica gravado automaticamente, Otília. Já salva automático, tá? Então tá bom. Tá. Vocês também não precisam enviar para mim, porque lá eu acho que aparece um link de enviar, né? Não precisa enviar agora, porque nós vamos dar sequência nesse trabalho. Então, quando concluir, vocês vão enviar. Ok? Professora, Joana, eu gostaria que você desse uma olhada lá no slide 7, só para ver se não ficou muita coisa. Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui, Joana, para a gente daí... concluir. Então, o aluno em questão apresenta deficiência intelectual leve, demonstra dificuldade de memorização, compreensão, percepção, organização de ideias e pensamentos. Observa-se também dificuldade na escrita, na leitura e no raciocínio lógico. Nos aspectos psicomotores, apresenta dificuldade na lateralidade, organização espaço-temporal e na coordenação motora fina. A deficiência intelectual, ok, que vai te dar esse norte, dificuldade na memorização, compreensão e percepção. Dificuldade na organização de ideias e pensamentos. Troca e omissão de letras. Leitura lenta e sem entonação. Raciocínio lógico. São bastante pontos. A dificuldade da organização de ideias e pensamentos. Troca e omissão de letras. Talvez a troca e omissão de letras, ela venha como consequência ali, justamente por ele ter dificuldade na lateralidade, nessa organização espaço-temporal, considerando que ele não é um aluno com dislexia, né? Então, talvez essa troca e omissão de letras, professora Joana, ela pode vir como consequência disso. Então, se você focar ali na lateralidade, nesse trabalho da orientação espaço-temporal dele, você consiga melhorar essa parte. Compreendeu? Leitura lenta e sem entonação. Também, leitura lenta e sem entonação, raciocínio lógico
Tá. O raciocínio lógico, talvez ele não consiga, porque ele ainda está num processo de sair do concreto e ir para o abstrato? Você consegue identificar isso ou não? Eu não entendi muito a pergunta, professora. Tá. Do raciocínio lógico? Isso, dentro dessa parte do raciocínio lógico, você consegue perceber que ele já conseguiu abstrair esses conceitos, que nem interpretar e resolver situação, problema. Então, para ele fazer isso, ele precisa primeiro ter ali a base dessa questão da interpretação. Então, é um conceito inicial, e a questão das operações em si, né? Se ele não tiver abstraído isso, não tiver saído ainda do concreto, vai acarretar esse outro ponto. Na verdade, é assim, ele consegue resolver as operações, né? Operações simples, e até situações, problemas simples, ele consegue resolver. Quando se trata do conteúdo, por exemplo, lá da classe comum, aí ele encontra mais dificuldade, seria nesse sentido. O material concreto, nesse momento, já nem é mais necessário, ele já consegue fazer. Sim. Então, não sei se talvez seria essa questão aí, viu? Dá para tirar, então, essa? Porque, na verdade, o que ele não consegue ele não consegue trazer isso para esse outro momento ali dentro daquele conteúdo que está sendo aplicado, né? Isso talvez o professor poderia direcionar ali. No caso, entraria ali na compreensão, né? Memorização e compreensão. Sim, exatamente. Como consequência. Obrigada, professora. Eu vou refazer, então. Tá, por nada. Então, vamos... mais algum ponto, meninas? Para daí a gente dar sequência para a gente encerrar. Tranquilo? Ariadne. Oi. Então, eu vi que eu estou no grupo 2, só que daí eu não consegui acessar a interação com as colegas, e eu respondi e enviei para você. Daí eu gostaria que você me dissesse, por favor, como que eu interajo com elas para eu dividir o conteúdo que eu fiz, as duas questões, né? Porque acho correto. Tá. Eu já fui nesse foco, eu já cliquei aí e não abriu. Você veio nesse roteiro aqui, Claudete? Sim, já fui. Você já fez esse roteiro aqui ou não? Célia. Dos planejamentos que você disse, explicou certinho? Josane. Não, este eu não fiz. Tá, então vamos partir desse momento que a gente está realizando agora, tá? Porque é desse momento que a gente vai conseguir dar sequência. Sim. Tá, você definiu um aluno que você vai trabalhar? Já? Sim. Tá. Você conhece esse aluno ou não? Você tem... Não, eu conheço, eu trabalho com ele, sou pedagoga dele. Ah, tá. Então, você é pedagoga, ok. Então, dentro do que você conhece ele nesse primeiro momento, ou então você pode fazer o que também? Esse aluno, ele é de sala de recurso? Ele é de multidisciplinar, sim. Tá, então ele é da sala de recurso. O que você pode fazer se você vê que não consegue neste primeiro momento? Você pode conversar durante a semana com a professora da sala de recurso para você traçar ali essas questões. Então, você vai fazer o quê? Você vai entrar nesse material, esquece aquele lá por enquanto, tá?
Sim. Vamos focar nesse. Então, você vai entrar nesse material, você vai ali buscar responder essas questões sobre esse aluno. Então, você vai traçar ali, deixa eu entrar aqui no seu. Você vai traçar ali um relato de observação a respeito desse aluno. Então, eu já fiz. Ah, você já fez. Joia, vamos dar uma olhadinha aqui, então. O estudante... Tá, então ele tem autismo. Aqui o portador a gente já, dentro não seria as leis, dos documentos que embasam isso, dentro dos documentos, os conceitos do autismo, a gente usa o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, tá? Então, seria o TEA. Vou colocar aqui para você. É o transtorno do espectro do autismo. Então, ele é um aluno autista no 9º ano. Exato. Ele está em... Tá. Às vezes, muitas inclusões escolares ou muitas... Tá, pois quanto à realidade, o seu desejo... escolar, o estudante interage muito bem. Tem uma relação social muito adaptável ao meio escolar e familiar. Ok. Então, ele é um aluno assim que ele não apresenta muitas... Na questão da aprendizagem dele, como que ele se encontra, assim? Ele está desenvolvendo esse processo, o processo de leitura escrita, um exemplo, um processo dentro da matemática, ele consegue acompanhar a turma em que ele se encontra? Sim, consegue. Ele é um estudante que no ano passado, no 8º ano, nós admiramos muito a atitude dele, porque ele não pôde estar conosco, né, nos 15 dias, depois nem nos 30 dias, uma semana sim, uma semana não, ele não pôde estar conosco porque ele não consegue ficar de máscara. Então, ele não ficou conosco, as atividades dele foi retirada e foi pela mãe e levado para casa e explicado, né, junto com ele, veio com a mãe retirar as atividades conosco, e a gente explicou para ele que ele teria que fazer em casa e teria que assistir às aulas online para ele conseguir fazer, sabe? E, professora, ele foi excelente, ele fez tudo certinho. Este ano, ele começou conosco agora. E, assim, quanto à escrita e matemática, ele tem uma pequena dificuldade, como qualquer outro ser, mas ele desenvolve muito bem. Ele não tem, assim, o foco mais prejudicativo dele, que eu vejo como prejudicativo, né? Sim. É a interação para com os colegas, né? Mas, assim, ele não tem um aceleramento, ele não tem... A questão ali do se manter em sala, né? Da atenção dele. Isso, ele é centrado, prof. Então, assim, ele é um aluno que a gente admira bastante. Ele deve ser um autista mais leve, então, porque daí, como eles têm os níveis, né? Ele não deve... É médio, prof, ele. Pelos laudos. Só que ele não reage. Tá. Então, eu penso que aqui dentro do problema que você pode elencar, eu acredito que seria mais... Eu coloquei essa resposta, prof, porque é assim, né? Eu sou pedagoga de recursos também, que é uma disciplinar que eu estudei para ti, e eu tive reunião com os meus professores e eu expliquei para eles, né, sobre os focos, né, que eu preciso, que eu tenho 2 estudantes autistas inteligentíssimos. Para mim, eles são inteligentíssimos porque eu analiso o desempenho deles, né, e é uma função de desempenho profissional minha. Eu já atuei na área de educação, na educação com autismo 7 anos. Sim. Então, eu fui explicar para os meus professores que eu precisaria de atividades adaptáveis com aprofundamento do conhecimento do estudante, né? E eles reagiram comigo que o estudante desenvolve, sabe? Só que o estudante, ele desenvolve, eu concordo plenamente.
Só que ele tem as dificuldades dele, como eu própria teria as minhas. Então, eu acho que uma facilidade a mais para o estudante seria mais favorável. Sim, só que então, professora, se ele tem esse processo que ele consegue acompanhar, eu penso que não seria nem essa questão de facilitar, pelo fato dele ser um TEA, mas na verdade, nós vamos ter que buscar o que é, então, que seria essa questão do problema, porque senão a gente não estaria incluindo, a gente estaria fazendo uma diferenciação, e pela diferenciação, a gente faz o processo da exclusão, porque daí você acaba diferenciando só para aquele aluno pelo fato dele ter o diagnóstico. E quando a gente volta o nosso olhar daí para essa questão dele ter, mas no sentido de que, como você relatou, ele é um aluno que ele se desenvolve muito bem dentro da sala. Então, ele é um aluno que, o que você vai ter que olhar ali, que você vai ajudar os seus professores? Seria essa questão do TEA mesmo, então é um ponto para se observar, porque a partir do momento que você conhece a respeito do TEA, dentro da teorização, dessa forma de condução do trabalho com ele, porque daí eu não consigo assim, você conhece ele, você com certeza, né, consegue ter essa visualização dele, eu não consigo ter, mas aí dentro das apresentações das especificidades que o TEA tem, o que você considera que é importante repassar para os seus professores? Então é nesse sentido que você vai instruir e informar eles. Sim. E daí, a partir daí, eles vão ter esse conhecimento para depois estar conduzindo a metodologia que eles trabalham, de repente fazendo aí essa diversificação, mas não exclusiva para ele, mas que atenda a todos daí ali na sala, porque pelo que você relatou, ele tem poucas dificuldades que os outros alunos também seriam beneficiados com isso, entendeu? Sim, entendi. Então, Entendi, daí, prof. eu penso que dentro desses pontos aqui, você pode até elencar o TDAH, não, o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, DI. e você colocou essa questão da socialização, que ele tem um pouco de dificuldade maior, né? Então, também essa questão das inter-relações aí, das relações interpessoais, porque daí são pontos que você vai buscar, que vai contribuir para o seu aluno, e para os aspectos ali dentro da aprendizagem com os professores. Aprofundamento geral. Sim. Sim, prof, entendi. Tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Meninas, nós vamos encerrando, que já deu nosso horário, né? Senão vocês vão puxar a minha orelha. Então, qualquer coisa vocês vão mandando, tá? E para o próximo encontro a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Aí qualquer dúvida vocês vão retornando aí. E à medida que eu for conseguindo, eu vou entrando em contato com vocês. E então eu agradeço imensamente a participação de vocês, que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana e nos encontramos semana que vem. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser ficar para tirar, eu ainda fico mais um tempinho, tá bom? Beijos e fiquem com Deus, meninas.